dia, respeitosa. Como você está nesta manhã de repartir? Mais um dia para compartilharmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem transformado nossas vidas. Bom dia, bom dia. Meus amores, como sempre, sendo bem objetiva com vocês, não quero ficar segurando vocês por muito tempo, quero ir direto ao ponto. E nesta semana, lá no Clube A, nós conversamos sobre autoestima. O que seria a autoestima de uma filha amada do Pai? A autoestima, na verdade, ela é o conceito que nós temos. A estima é estimar a si, é considerar a si, é gostar, é admirar a si. Admirar alguém, perdão, tô falando do si, mas na verdade é admirar alguém. E o auto, daí a autoestima, aí sim é a si, né? Misturei só um pouquinho. E então, o quanto você considera a si, o quanto você admira a si, o quanto você se sente encorajada e motivada a fazer as coisas. Eu andei conversando com as meninas nos stories e com as respeitosas, e algumas me disseram que tem muita dificuldade de acreditar no seu potencial. A dificuldade até de fazer algum projeto, de dar sequência em alguma coisa nesse sentido. Porque toda vez que se depara com uma situação, ela se sente incapaz. E diz pra mim se isso faz sentido pra você. Se você se sente assim também. E isso está ligado com a nossa autoestima. Como nós nos percebemos. Vocês me veem aqui toda espontânea e falando, mas foi um trabalhar do Senhor também, foi um trabalhar do Senhor. Porque há uma sensação de, será que eu vou falhar? Será que vai dar certo? Então, eu acredito que esse tipo de sentimento, ele surge no nosso coração. Mas quando ele paralisa a gente, aí é o problema. Porque eu acredito que dá aquele friozinho na barriga, mas se paralisa, aí é um grande problema. Se você não avança, se você fala assim, largo mão porque nem vou dar sequência nisso, porque eu não vou dar conta mesmo de continuar, né? Seja num trabalho tradicional, ou seja num trabalho dentro da comunidade eclesiástica, enfim. Então, nós precisamos olhar para a autoestima de Cristo. Você acha que Jesus tinha algum problema de autoestima? E não é só se achar bonito, bonita, se achar capaz de fazer alguma coisa. Na verdade, é o nosso coração ali, né? É o centro. Nossa autoestima move as nossas vidas ali. Então, é importante entender por que a nossa autoestima é desajustada. Na verdade, desde a infância, a criança já traz algo, já traz uma autoestima ajustada. Mas o mundo à sua volta acaba distorcendo essa imagem, essa percepção de si. Seja através das críticas, através das manipulações, das barganhas, das comparações, né? Mas também algo que é tão, entre aspas, insignificante, mas a gente não sabe disso. Isso eu aprendi na formação de educação parental, isso foi assim, explodiu minha mente, que foi situações em que nós colocamos a criança, fazemos ela duvidar dela mesma.
Por exemplo, a criança comeu, né? Está lá almoçando ou jantando, enfim. E ela diz pro responsável, né? Pro pai, pra mãe, pra quem tá cuidando dela: olha, eu já tô com a barriguinha cheia, já tô cheia, já estou satisfeita. E bom dia, já estou satisfeita. E o adulto vai e fala: não, você não está satisfeita, não, come mais um pouco. E aí vem com uma chantagem, né? Instiga a criança a comer mais. E aí aquele mecanismo que ela tinha no organismo dela, dizendo para ela que ela estava saciada, que ela estava cheia, ela começa a pensar: nossa, eu sinto que eu estou cheia, satisfeita, mas a mamãe e o papai, pessoas que eu confio tanto, estão dizendo para mim que eu não estou satisfeita. Então o que eu vou fazer? Vou comer mais. Porque esse papai e essa mamãe estão me falando que eu preciso comer mais. E nesse processo de ouvir a voz do de fora e desperceber a voz do de dentro, a criança vai perdendo essa autoestima, vai desajustando essa autoestima, porque ela já não sabe mais o que ela sente, né? Ela já não sabe mais o que ela... Poxa vida, o mecanismo natural não está sendo respeitado, então ela cede e fala: tá bom, vou comer mais. E aí a gente cresce, uma adulta de 34 anos, não sabendo parar de comer, porque o mecanismo dela foi alterado a vida toda. Mas depois que a gente é adulto, a gente é responsável por voltar ao nosso mecanismo no devido lugar, ok? Um outro ponto é sobre brincadeiras. Brincadeiras que para a criança estava claramente, que estava ofendendo ela ou ultrapassando os limites dela. Por exemplo, cócegas, sabe? Quando a gente vai fazer cócegas na criança. E ela diz: para, chega. E o adulto não para. E isso vai também minando a autoestima da criança, que ela vai dizendo: pera lá, mas então eu disse para parar, esse adulto não me escutou, não me respeitou, não... Então, qual que é o ponto? Qual que é o limite que eu dou pro outro, né? E aí temos também muitas pessoas deixando ser invadidas, né? Porque desde a infância foram invadidas e ela não consegue pôr limite. E assim vai a nossa autoestima sendo minada, sendo desajustada. E quando chegamos na vida adulta, vemos esse problema que eu citei no início, sobre não confiar em si, sobre não ter coragem de fazer projetos e de meter a cara e de ir adiante, sobre não ter coragem de se expor em meio a pessoas, enfim, várias situações, várias questões. E também existe um outro ponto que é um efeito contrário de uma autoestima baixa. Essa pessoa já não sente uma autoestima baixa, já não se vê assim, mas se vê como superior. Ela criou um efeito rebote. Ela falou: bem, ninguém me respeita aqui, eu não consigo me perceber naturalmente, pois eu vou fazer o contrário. E aí ela se vê como soberba, arrogante, melhor que os outros, né? Então, novamente, autoestima desajustada. Por isso que uma filha amada do pai coloca a autoestima no devido lugar. Porque não precisa estar com uma autoestima elevada, tampouco com uma autoestima baixa, onde você se sente um cocôzinho. Não! Nós somos filhas amadas do Pai. Nós somos co-herdeiras com Cristo. Nós estamos assentadas nas regiões celestiais. Nós somos mais que vencedoras. Então, quando nós temos essa percepção de onde estamos, do devido lugar onde estamos, aí a gente consegue se perceber da forma correta. Uma das amadas compartilhou, né? Olha, eu não tenho muito problema com autoestima,
mas eu acredito que não é numa perspectiva do Senhor, e sim na minha mesmo. Ela, ela não tem problema na autoestima dela, né? Então ela não se acha inferior, mas talvez há uma raizinha de se sentir superior, porque a gente só consegue ter uma autoestima ajustada, uma autoestima no devido lugar, quando nós estamos conscientes de quem nós somos no Pai. E eu até usei um vídeo para ilustrar. Eu não vou conseguir fazer aqui porque... porque eu tô sem aquela caneta. Mas enfim, eu quero que você imagine um exemplo aqui para que a sua autoestima fique no devido lugar, que é, primeiro, a consciência de que nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, um dia, estávamos mortas na nossa própria vida. Bom dia, bom dia. E o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Então, tudo que o Espírito Santo é, nós somos. Tudo que ele tem, nós temos. Porque ele habita dentro de nós. E não sendo isso suficientemente maravilhoso e perfeito, e glória a Deus e aleluia, porque nós também fomos revestidas de Cristo. Então imagine uma capinha aqui, revestida de Cristo. Então por dentro temos o Espírito Santo, por fora, nos cobrindo, nos revestindo, temos o próprio Cristo. Ai, meu Deus! Quando você tem essa consciência, quando você tem essa percepção de que toda a sua capacidade vem dele, você é composta por ele. Olha que perfeição. Quando você tem essa visão, então você se torna imbatível. Então você se torna imparável. Por quê? Porque você se move na força do Pai, na força de Cristo, na força do Espírito Santo. Porque você entende que tudo vem dele, tudo que você tem vem dele. Então não há motivo nem para se orgulhar disso, nem para ser uma arrogante, eu sou a melhor. Porque não, porque veio dele, é pura graça. E também não há motivo ou espaço para se achar inferior. Eu sou incapaz, eu não consigo, eu sou menor que as minhas irmãs. Não. Não. Por quê? Porque eu estou revestida dele. Olha que perfeição, maravilhoso, né? A gente não vai nem para um lado, nem para um extremo e nem para o outro. Por isso eu usei o nome de autoestima ajustada. A nossa autoestima precisa estar no devido lugar. A autoestima de uma filha amada do Pai. Ela não duvida de si. Por quê? Como que vai duvidar do próprio Cristo? Habitando em nós, revestindo as nossas vidas. Não tem como, né? Maravilhoso, né? E ainda que venha o friozinho na barriga, ainda que venha um pouquinho de ansiedade diante de uma situação que vai te expor, tudo bem sentir o friozinho na barriga, tudo bem sentir essa euforia, mas contanto que isso não te paralise e contanto que você esteja consciente de que é o Pai que está te capacitando. Essa força vem do Pai, essa ousadia, essa coragem, essa intrepidez vem do Pai. E aí você fica guardada. Faz sentido para você? Acredito que essa é a única forma de realmente colocarmos a nossa autoestima no devido lugar. Maravilhoso, né? Tira um peso das costas, porque não depende de nós. O mundo diz, o sistema que a gente está inserido é muito humanista e coloca toda a expectativa no ser humano mesmo. E quando a gente faz isso,
alguma coisa fica faltando, porque o ser humano em si, ele não é suficiente para pensar o certo de si, para se enxergar da melhor maneira. Nós realmente precisamos do Senhor. E como eu disse, expliquei a história do porquê que a criança já vai deteriorando ali, já vai distorcendo a autoestima. Não tem como, tá? Se você é uma mãe também, não tem como isso não acontecer. Claro que nós vamos fazer de tudo para preservar, né, a autoestima da nossa criança quando a gente tem consciência. Mas em algum momento ela vai ter que entender que não é sobre ela, é sobre o Cristo que habita nela, sobre o Espírito Santo que habita nela. Então, ainda que isso tenha acontecido com você e a tua autoestima tenha sido distorcida, ou ainda que isso tenha acontecido com seus filhos ou com alguém perto de você, não importa, nós precisamos apontar para Cristo, porque é em Cristo que está a verdade sobre nós, não é em nós. Procure dentro de você que você vai encontrar, seja o amor da sua vida, ame a si mesma. Claro, isso é necessário e a gente ama mesmo, mas não é sobre nós, entenda isso, não é sobre nós não temos essa capacidade, porque nós vamos nos amar com um amor egoísta, com um amor que não foca no próximo e aí vira uma bagaceira. Mas quando nós estamos focados e conscientes de que tudo que temos, tudo que somos veio do Pai, aí a gente consegue ter uma autoestima ajustada, amar a nós de forma ajustada, sem querer que todo o universo gire ao nosso redor, ao nosso entorno. Poderemos enxergar o outro, poderemos auxiliar o outro, até nessa questão, né? Às vezes você vê alguém então se sentindo desencorajado, se sentindo inferior, ou se sentindo arrogante, todo-poderoso, soberbo, e você pode auxiliar essa pessoa, você pode trazer a verdade para ela. Olha, deixa eu te falar, assim, 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 assim. Você é o que você é por causa do Pai. E aí eu tinha até separado aqui o versículo que me abriu os olhos quanto a isso. Eu li um livro chamado Ego Transformado, de Timothy Keller. Olha, é curtíssimo, perfeito, claríssimo quanto a essas questões. E um versículo que ele cita é uma fala de Paulo, como as pessoas dizem, né? Não importa o que as pessoas de fora pensam sobre você, importa o que você pensa sobre você. E na verdade não é bem isso não. O apóstolo Paulo fala uma outra coisa aqui, preste atenção. 1 Coríntios 4, 3 e 4. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer outra autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Olha isso. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não importa o que os outros pensam sobre você, não importa o que você pensa sobre você, mas importa o que o Pai pensa sobre você. E minha querida, o Pai tem pensamentos de paz, tem pensamentos bons sobre nós. Se nós somos a habitação do Espírito Santo, e se nós estamos revestidas de Cristo, então nós estamos prontas, somos maravilhosas aos olhos do Pai. Não há espaço para descrer de si dentro dessa perspectiva.
A Pri tá falando que maravilhoso, o pai tem pensamentos bons. Com certeza! Com certeza, o pai tem pensamentos bons sobre nós. Então, não é sobre o que você pensa, não é sobre o que os seus pais pensam, não é sobre o que a sua liderança pensa sobre você. É sobre o que o pai pensa sobre você. E aí dentro disso, a sua autoestima, ela vai para o devido lugar, ela fica ajustada. Amém? Fez sentido para você? Abraçou seu coraçãozinho aí? Muitas falaram sobre esse assunto, sobre essa dificuldade. Eu falei, vamos conversar sobre isso. Vamos resolver essas questões. E claro, não é da noite para o dia, é um processo. A gente vai se conscientizando dessa verdade. E na semana que vem não. Eu acredito que no próximo Repartir a gente vai conversar sobre isso, tá? Isso aí foi outro dilema também, sobre como é crer de todo o coração. Será que isso é possível? Quando que isso acontece? Vamos? Topa? Te espero no Repartir da quinta-feira. E seguimos. Somos amadas, somos revestidas, somos preenchidas pelo Pai. Ele é a nossa capacidade. Amém? Amém. Um beijo. Desfrutem do lindo dia que o Pai fez.